Pessoal, hoje vamos começar uma série de podcasts sobre o liberalismo e eu estou recebendo aqui dois grandes amigos, Gustavo Gobi, do Livres de Alagoas, e Camila Dias, do SFL, Student for Liberty Brasil. E nós iremos falar um pouco do que é o liberalismo, o significado do liberalismo para cada um. É um bate-papo descontraído, sem muita tecnicidade, mas que a gente consiga levar isso. O que é que cada um daqui entende sobre liberalismo, o que é que cada um daqui acha. E eu queria começar com essa pergunta. Primeiro, bom demais ter vocês aqui. Eu acho que a gente vai ser aí pioneiro para conseguir mostrar ao povo qual é a maneira que a gente entende de política. E começar primeiro com as mulheres. Doutora Camila, o que é que você entende por liberalismo e como é que você se vê uma liberal nos tempos atuais? Muito difícil essa pergunta, primeiramente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, né? Porque liberalismo, na verdade, não existe o termo liberalismo, existem liberalismos. E falar sobre liberalismo, num conceito geral, é entender que o indivíduo deve ser livre, que um Estado não deve controlar esse indivíduo e que o maior respeito que você pode ter por alguém é o respeito à liberdade alheia. Então, acho que o liberalismo ele tem essa premissa de você não deixar nem que outras pessoas interfiram na sua vida e não querer que interferir na vida de outra pessoa. É claro que existem espaços que precisam ser preservados. A gente tem a liberdade, a vida e a propriedade como base, e essa propriedade ela requer a nossa vida enquanto propriedade. Basicamente, a noção de que você deve ser livre para tomar suas escolhas. Doutor Gobi. Bom, o que é o liberalismo para mim? Bom, acho que acima de tudo, a liberdade ela é um preceito que cada um, de certa forma, carrega em si. A gente vai falar de Estado mínimo, diminuição do Estado, diminuição de impostos, mas a gente vai também pensar nos oligopólios, nos monopólios, que são concentrações de poder. Então, para mim, o que significa o liberalismo, eu poderia dizer que é a descentralização do poder. E isso acarreta um maior respeito à liberdade individual, ao estilo de vida de cada um, à economia, às empresas, enfim, todos os âmbitos da sociedade. Eu penso que quando a gente começa a falar de liberalismo, muitas pessoas só ligam à economia. Liberalismo é você ser liberal por inteiro, e é por isso que eu faço parte do Livres e adoro Livres. Porque eu me considero um liberal por inteiro. Eu acho que a minha liberdade termina quando a sua começa. E a sua liberdade não tem nada a ver comigo e muito menos com o Estado. E por mais que as pessoas se digam de esquerda, são esquerdas conservadoras. Muito o que Fidel foi em Cuba. É uma esquerda que está muito preocupada com a vida do indivíduo e não com a liberdade individual e social. Quando a liberdade começa, quando a liberdade termina e como é vocês verem isso? Não na questão econômica, a gente vai já falar da questão econômica também, mas na vida particular do cidadão. Para mim, no âmbito individual, eu sempre gosto de associar essa liberdade econômica com a liberdade pessoal, nos costumes, porque, assim, tanto esquerda quanto direita acabam só defendendo um deles. Isso que eu ia falar, que muitas vezes os liberais não gostam de serem definidos como direita para não serem associados a pessoas que restringem essas liberdades sociais. Conservador, como o caso do Crivella. O Crivella é um cara de direita que praticou um ato contra as liberdades utilizando o poder do Estado, que é o pior tipo possível. Então, assim, eu gosto de colocar ambas juntas, por quê? Porque se a gente chega para um conservador e fala, você é contra a liberação da maconha, ele vai falar, sou, né? Mas fala, mas e o mercado, o livre mercado? Né? É capitalismo. Vender maconha é capitalismo. Você não é a favor da liberdade econômica? Você não é o cara de direita? E aí? É um produto que eu quero comprar e você quer vender. Então eu gosto de puxar pelo gancho. O cara da esquerda é a mesma coisa. Né? O cara é a favor dos LGBT, das pautas, né, sociais e tudo mais. Sim, beleza, mas quais são os países em que os LGBT tiveram mais liberdade? São os países mais democráticos, mais capitalistas, onde o mercado funciona. Onde o mercado é mais livre. Né? Então eu gosto de puxar pelo calcanhar. Você fala, você defende isso? Então, vamos defender tudo, né? Vamos defender, você quer um lugar melhor para os LGBT? Beleza, quais são os lugares melhores para os LGBT? O que eles fizeram para ser melhor? Liberdade. Então, eu acho que essa dualidade esquerda e direita, eles acabam esquecendo uma delas e a gente tem que estar lembrando que é uma coisa só.
Então, eu acho muito interessante esse tema, porque foi justamente por essa interação entre mercado e vida social, e liberdade social, que eu comecei a virar liberal. Geralmente, raras pessoas têm um curso diferente, mas geralmente, antes de ser liberal, todo mundo foi conservador, um pouco conservador, ou começou lendo sobre conservadorismo. E aí, até então, acho que com os meus 16 anos, eu comecei a me definir como conservadora e etc. Só que eu era o que se diz. Depois eu fui descobrir que o João Pereira Coutinho, que na verdade eu não era conservadora, eu era reacionária. E Pior, né? aí, É pior. bem pior. E aí foi quando, vou mandar até um beijo para ele, doutor Henrique Arruda, me disse, rapaz, tem um livro que você vai adorar, ele é bem rápido, tem na internet, pega ele para ler, panfletáriozinho, bem pequenininho. As 6 lições de Ludwig von Mises. E aí, quando você vai lá, eu acho que é a terceira lição de Ludwig von Mises, que se chama O Socialismo, e aí ele fala que sobre o cálculo econômico, que ele começa a dar uma premissa sobre cálculo econômico que não fecha dentro do socialismo, e ele fala sobre a relação, a interdependência do mercado liberal com as liberdades liberais, liberdades individuais. O que é que acontece? Se eu tenho uma relação de consumo, eu tenho um serviço. Se eu tenho um serviço, ele não pode ser restringido. Ele dá muito exemplo dessa teoria da comunicação. Porque, principalmente para vender, a gente precisa de publicidade. Então, se eu tenho um governo controlando a publicidade, como é que eu vou conseguir vender produtos? Eu vou ter que ser, no mínimo, amigo do governo. Então, ele dá... o que acontece muito é quando as pessoas vêm apontar sobre liberalismo, é falar de ditadura do Pinochet. E aí elas esquecem que justamente o problema de Milton Friedman com Pinochet, que rompeu a relação deles, foi isso, porque Pinochet tinha dito que ali era uma coisa provisória, que ia devolver a democracia, e foi no tempo que Milton Friedman começou a implantar o liberalismo econômico. Só que ele não queria dar liberdade, o Pinochet não queria dar essa liberdade individuais e sociais que o liberalismo presume. E foi uma coisa que eu estava falando ontem também com um amigo, a gente está falando sobre mercado animal e etc. Como conseguir consolidar isso com o mercado financeiro. E em todas as relações humanas, a gente sempre vai se deparar disso. As pessoas defendem seus próprios interesses, que é uma coisa que a Henry bate muito nessa tecla. As pessoas, o Adam Smith também bate, Mises também bate. Você não compra um pão no padeiro para ajudar o padeiro. Você compra o pão porque você quer comer o pão. Você tá com fome. Então... E o padeiro não te vende para satisfazer sua fome. Ele te mas vende para satisfazer a fome dele. precisa do lucro dele. Então... Amém. Então, é até uma coisa linda. Eu acho lindo quando eu tô lendo. Eu faço, rapaz, como é que o cara parou para pensar nisso? O cara é um gênio. As relações econômicas estão inteiramente interligadas com as liberdades individuais para existirem. Você tocou no assunto, Camila, dos direitos dos animais, das liberdades individuais dos animais. E é uma pauta que tem me sido muito cara, assim, e as pessoas me questionam muito como é que eu defendo o meio ambiente, como é que eu defendo menos Estado, e como é que uma coisa... Não, eu acho que tem coisas que o Estado tem que proteger. Tem coisas que é direito difuso, que é direito de todos, coletivo, e que não você vai ter ninguém protegendo ele. E o meio ambiente é uma dessas. Se você não tiver fiscalização, se você não tiver acompanhamento, e os animais, lógico, também se enquadram dentro deste parâmetro. Porque aí você vai, animal é mercado ou tem direito individual? Sim. Ele é coisa ou ele é um ser? Eu entendo o animal como um ser. Eu acho que a liberdade dele tem que ser protegida, porém ele tem que ser tutelado. Ele não vai fazer livre escolhas, porque ele não tem capacidade Não tem. Isso é uma questão extremamente ligada à raça humana. Mas tem sentimentos, tem direitos que tem que ser preservados e que a lei tem que preservar. E aí sim, você precisa ter uma entidade estatal que permita e proteja esses direitos, como a segurança funciona no Estado para todo mundo. Você tem a polícia para colocar a regra e a gente não passar para o anarco-capitalismo. Muita gente acaba confundindo, achando que liberal que acaba o Estado, que a gente se fala, o Estado precisa sair da frente para desenvolver o país. Sair da frente não vai deixar de existir. Aí você tem o arcabouço legal que o Estado traz e ele focar em setores
prioritários, ter essas prioridades, é essencial. Nenhum país do mundo é sem Estado. São Estados que reconhecem o seu tamanho ali. Não, a gente precisa tocar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, administrar isso aqui. O que não é isso aqui, a gente não precisa estar tutelando. Então, todos têm Estado e todos os Estados conhecem o seu tamanho ideal, vamos dizer assim. Como é que vocês estão tratando o conservadorismo e como é que vocês se veem agora nesse momento? Quando lhe perguntam se é uma pessoa de direita ou de esquerda. Nem dos dois. É a Marina. É a Marina. Mas eu há um bom tempo assim. O Gob já votou na Marina. Já votei nela. Não me arrependo de forma alguma. Não sei se votaria de novo, mas não me arrependo. Mas para mim, eu me coloco como uma pessoa de centro. Eu acho que o liberalismo está mais no centro por ver essas forças extremistas em ambos os lados. Né? Então você tem ali na extrema esquerda um socialismo, um comunismo, e você tem na extrema direita um reacionarismo, e aí isso pode ter também a própria ditadura de direita. Né? Então, assim, o liberal é o cara que ele simplesmente caminha no meio disso. Por quê? Porque ele está afastado dos extremos. O liberalismo pressupõe uma democracia e um diálogo. E o diálogo só acontece quando você está naquele meio. Você tem a esquerda democrática, você tem a direita democrática, e beleza, nem sempre a esquerda e a direita democrática vão ter pautas liberais. Mas a democracia, você tem que saber lidar e tentar puxar cada vez mais ali para o seu centro. Mas entendeu? isso não é um discurso social-democrata? Não, de forma alguma. O social-democrata está na esquerda democrática, entendeu? Não chega ao ponto do socialismo e do comunismo. Então, o social-democrata, ele pode se tornar um aliado do liberal, assim como o cara que é conservador, parte de uma direita democrática, não reacionário, né, parte de uma direita democrática, pode em um momento se tornar um aliado do liberal. Vai depender da pauta, vai depender ali do contexto democrático. Me considero uma pessoa de direita, apesar de eu não usar muito esse termo para me definir, para que não me associem a outras pessoas de direita que têm outras correntes. E o que acontece? Se existem vários tipos de esquerdas, eu vejo muito que existem vários tipos de direitos. Existem no próprio liberalismo, a gente tem várias escolas, várias correntes, vários pensadores que um refuta o outro e é uma briga interna enorme. Se você quiser jogar uma treta lá no liberalismo, você pergunta sobre, sei lá, eutanásia, aborto, pronto. Aí o grupo liberal ferve. Mas dentro do liberalismo já existem essas tretas, então logicamente que na direita vai ter discordâncias entre si, mas eu acho que o liberalismo é sim uma parte da direita, e acho que existem liberais de esquerda também, que são os nossos amigos left libs aí, que muitas vezes até defendem uma intromissão maior do Estado para defender algumas pautas sociais. E nem por isso são menos liberais, ou quando alguém diz, você não é liberal, ou... Acho que ser liberal é uma questão de se auto-intitular como liberal. Foi como o menino que eu vi esses dias, esse menino, fugiu o nome dele, ele é um dos grandes líderes do SFL. E ele disse que, não que eu não seja a favor de estudar liberalismo, acho que a pessoa tem que estudar liberalismo, mas ele disse, eu li 2 livros sobre liberalismo. Mas eu acho que liberalismo é muito mais sobre você entender a filosofia de ser liberal. Eu não devo me meter na sua vida, você não deve se meter na minha, o Estado não deve se meter na nossa, e pronto. Reduziu. Simples assim. E agora, entrando nos finalmente, iremos concluir. Eu não sei se vocês estão acompanhando em podcast ou em vídeo, a gente nem comentou isso, né? Vai estar aí liberado em todas as plataformas digitais. Eu queria concluir com vocês, primeiro agradecer demais, acho que foi bom. A gente começar falando um pouco de desmistificando muito, é muito difícil no nosso estado. A gente conversa muito pouco sobre política em Alagoas e os meios de comunicação que tratam de políticas estão sumindo. Então, eu queria convidar a você, antes de encerrar, saber o que é que vocês acharam, ideias para o próximo capítulo, e vamos nos ver mais vezes. A gente espera pelo menos fazer isso uma vez por semana e vai ser sempre um prazer ter vocês aqui na mesa. Acho que a gente podia bater sobre, não sei, adoro sempre falar, isso já é clichê meu, para mulheres na política e mulheres no liberalismo. E a gente podia, talvez, mexer no vespeiro. Liberalização das drogas. A Biol, ela tem pesquisas até 159 doenças. E ela foi 159 a 149, se eu não me engano. E ela foi liberada apenas para a epilepsia reflexiva.
Então, ou seja, como é que ficam essas 149 É um doenças? bom tema para o próximo Para debate. questões puramente ideológicas, entendeu? Uma coisa que é sobre ciência, sobre saúde e sendo tratada de uma forma ideológica. Então, eu acho que aí a gente devia entrar sobre até quando o Estado pode entrar impedindo as pessoas que livremente querem se tratar. Pode bater nisso. E aí? Não, poxa, pautas não faltam. Acho que as ideias liberais elas estão um pouquinho em cada coisa. Acho que o governo também vai acabar querendo ou não surgindo com mais novidades. Cheguei a presidência no Senado, vai chegar uma reforma tributária de fato, né, sendo apresentada, e aí com diferentes visões. A gente já viu que a CPMF está para lá, não está para lá. O CITA já caiu, que é um defensor muito forte. Então, assim, acho que os temas não vão faltar. Talvez o próprio governo paute a nossa conversa, porque, né, é o que acontece, mas queria agradecer o convite. Acho que foi um debate muito frutífero, assim, independente de quem tá ouvindo ou assistindo, independente da ideologia ou das ideias que tem, vai perder um pouco esse preconceito, que se é que tem preconceito com o liberalismo. Eu acho que os liberais em si vão também aprender mais, saber mais, se informar melhor. Então, enfim, um papo muito, muito produtivo. É isso. Eu queria deixar aberto também para quem quiser opinar ou fazer sugestões, né? Boa, Para amiga. os temas. Tem o Instagram do Davi. Tem o Instagram seu, tem o Instagram do Gob. Qual é a arroba Camila Diazeri, teu Gob. Arroba DGob, THE Gob. E aí estamos abertos. E o meu, Davi Maia, arroba Davi Maia. E eu quero agradecer a vocês que perderam aí esse tempo, mas ganharam com certeza. Ganharam esse tempo. Porque, sem dúvida nenhuma, diminuiu o preconceito, entendeu que é um pouco as liberdades, porque a gente está aqui defendendo a sua liberdade, a nossa liberdade, a liberdade de cada indivíduo. Afinal, o indivíduo é a menor das minorias. Então, fiquem todos com Deus, que eu ainda sou católico. Tenhamos um bom dia e até a próxima com fé em Deus. E se você gostou dessa conversa, compartilhe, comente e deixe o seu like.